Início da noite de terça-feira, dia 31 de março do ano de 2020, e esse é mais um boletim da nossa série Coronavírus. Nesta edição, aulas continuam suspensas também na rede privada por 15 dias. Veículos não podem ser recolhidos num período de 30 dias. Paciente de Jaru, que está com coronavírus, esteve no show da banda Backstreet Boys em Uberlândia, Minas Gerais. Com exceção dos serviços essenciais, decisão judicial de ontem voltou a proibir a abertura de todo o comércio no estado de Rondônia. Ministério Público do Estado entra com ação para proibir carreatas e quer que o Estado identifique os organizadores. Por causa da pandemia, servidores públicos devem ficar sem aumento salarial. Servidores da saúde que estão emprestados para outros órgãos têm 48 horas para retornar aos órgãos de origem. Mortes continuam aumentando no Brasil, 42 nas últimas 24 horas. E morte por coronavírus no mundo chega a 40 mil e em 3 meses mata o dobro do que o H1N1 em 16 meses. Idosa de 97 anos tem alta no Recife após se curar do coronavírus. Eu me chamo Edivaldo Gomes, sou apresentador de TV no eixo central do estado de Rondônia, especificamente nas cidades de Jaru, Ouro Preto e Ji-Paraná, onde está a minha base. Eu quero agradecer a você que tem me acompanhado todos os dias, não só na TV, mas também nas redes sociais. Se você tem canal no YouTube, inscreva-se aqui no nosso canal e também acione o sino de notificação. Assim, quando a gente postar uma informação, já chega o aviso aí para você. Muitas pessoas perguntando se eu tenho também um Instagram. Temos sim. Aliás, o estado todo tem mandado mensagens aqui para nós. Se você tiver Instagram e puder me seguir, eu ficarei muito feliz. Está aqui do lado, Edivaldo Gomes RO2. No caso, tem aquela arrobazinha antes. Edivaldo Gomes RO2, Edivaldo Gomes RO2. Já no início aqui da nossa série, eu quero informar aquilo que as pessoas mais perguntam hoje e perguntaram realmente o dia inteiro. Onde se cadastrar para receber os R$600 de auxílio do governo federal? Olha, ainda não foi estabelecido pelo governo onde você vai dar entrada nesse benefício. Se na Caixa Econômica Federal, se na assistência social. Há uma expectativa, eu diria que angustiante em relação a isso, e no nosso entendimento o presidente Jair Bolsonaro poderia ser mais rápido, porque o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ontem à noite pelo Senado, e nós imaginávamos que hoje, nas primeiras horas do dia, nós já teríamos a publicação desta lei regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós passamos o dia inteiro buscando informação em sites da Câmara dos Deputados, do Senado, no portal do Planalto, em sites nacionais, mas infelizmente não aconteceu. Vou atualizar agora aqui para ver se eu tenho alguma coisa. Olha, nada ainda. Tem gente falando o seguinte, é que demora um tempo para organizar, para saber em qual órgão. O governo teve todo esse tempo enquanto o projeto ainda estava lá no Congresso. Ou ele poderia, com a equipe dele, já ter feito essa organização antes de enviar o projeto. Ou seja, hoje as pessoas aguardam numa angústia a liberação desse recurso. Tem gente já precisando de cesta básica, porque tem gente que trabalha hoje para comer amanhã. Muitos autônomos vivem assim no Brasil, mas nós não tivemos, e eu vou mais uma vez aqui atualizar, mas não tem nenhum decreto do governo regulamentando essa lei, o que é lamentável. Nós já estamos hoje no estado de Rondônia com uma quantidade de 8 casos confirmados. Dentre esses 8 casos, o último foi em Jaru, uma morte em Porto Velho, o último em Jaru, de uma pessoa, uma moça, que tem de 32 a 35 anos. A idade, as autoridades de saúde em Jaru estão preservando. Nós levantamos que ela esteve no dia 11 de março
no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, no show da banda Backstreet Boys. Essa banda estava fazendo show em todo o mundo e depois de se apresentar aqui no Brasil, em algumas cidades, ela cancelou a turnê exatamente por causa do coronavírus. E nós temos outras pessoas no estado, incluindo aqui da minha base de Paraná, que também estiveram nesse show dos Backstreet Boys lá em Uberlândia, Minas Gerais. Pessoal, muitas pessoas me perguntando, será que os médicos estão alterando o atestado de óbito para falar que as pessoas morreram de coronavírus? Olha, eu prefiro nesse momento acreditar na classe médica. Pensar dessa forma seria chamar todos os médicos do planeta de desonestos. Da China à Bolívia, lá da Austrália, que é lá embaixo no globo, a Venezuela. Eu, particularmente, não acredito que todos os médicos do mundo estejam sendo desonestos com a população do planeta. É hora realmente de nós nos cuidarmos. Mortes continuam aumentando no Brasil, 42 em 24 horas. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira o mais recente balanço nacional sobre os casos de Covid-19. São os seguintes: 201 mortes, 5.717 casos confirmados. São Paulo teve 23 mortes só hoje. E eu fiz um levantamento porque as pessoas querem muito comparar morte do coronavírus com o H1N1. Mortes por coronavírus atinge 40 mil no mundo até o início da gravação desse boletim e em 3 meses mata o dobro do que o H1N1 em 16 meses de 2009 a 2010. Então esses são os detalhes, 40 mil contra um número que nós temos aqui naquele período de 18.449. Vou repetir, 40 mil coronavírus, 3 meses, 18.500, vamos colocar assim, em 16 meses. A taxa de mortandade, ou seja, a taxa de letalidade do H1N1 foi de 0,026%. Do Covid, ou do coronavírus, nós temos hoje 3,70%, em algumas regiões para mais, em outras regiões para menos. Como eu já falei aqui em boletins anteriores, a tendência é que depois que passar a pandemia, a gente tem uma queda, porque no final da pandemia é natural que se morra menos pessoas. Mas é uma taxa que está acima da média inicial que imaginavam os médicos. Eles falavam em 1,6% e hoje está se registrando uma média mundial de 3,70%. Em algumas regiões, como por exemplo em São Paulo, de 100 pessoas que pegam, ou se você estiver lá e pegar a doença, você sabe que de 100 você vai ser um dos 4 ou 5 que vão morrer, infelizmente. Olha, vamos lá. A decisão judicial de segunda-feira determinou o fechamento do comércio como antes, mas isso está passando despercebido. Vamos lá. Com exceção dos serviços essenciais, decisão judicial de ontem determinou que todo o comércio volte a fechar, mediante a ação do Ministério Público, que pediu que o governador Marcos Rocha não flexibilize as medidas de contenção do coronavírus. A juíza Inês Maria da Costa, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Velho, escreveu o seguinte na decisão: determinar que o estado de Rondônia deixe de flexibilizar por hora as medidas de restrição e isolamento social estabelecidas pelo decreto 24.887 de 2020 e alterado pelo decreto 24.891. Ou seja, aqui a juíza está falando que é para deixar de flexibilizar as medidas lá do primeiro decreto, que estabeleceu a abertura de comércios essenciais, como, por exemplo, unidades de saúde, incluindo aí farmácias, consultórios de dentistas, consultórios veterinários, clínicas veterinárias, hospitais e tudo mais. Também empresas que vendem água, que vendem gás, postos de combustível, indústrias e distribuidoras. As medidas da juíza valem até o Estado apresentar relatório que comprou equipamentos de segurança para profissionais de saúde, como kits para exames e a estruturação da rede de saúde para atender casos de coronavírus.
Olha, o governador decretou na segunda-feira que as escolas estaduais ficam fechadas por mais 15 dias. Só que esse decreto está valendo também para a rede privada. Nos municípios, cada prefeitura está tomando a sua medida. A maioria das prefeituras prorrogou por mais 15 dias a suspensão na rede municipal. Já o Ministério Público do Estado entra com ação para proibir carreatas e quer a identificação dos organizadores. Deixa eu fazer uma explicação antes de eu trazer aqui a notícia. Tem muita gente falando, a Constituição me garante o direito de manifestação. Eu não posso ser proibido, pode sim. O texto constitucional fala que em caso de calamidade pública, alguns direitos podem ser suspensos pelas autoridades. No caso hoje, o presidente da República, o prefeito e o governador. Nós estamos num decreto de calamidade pública, é um decreto oficial enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, reconhecido pelo Congresso. E o decreto de calamidade pública está dentro do estado de defesa, ou seja, nós estamos hoje vivendo parte desse estado de defesa com o decreto de calamidade pública em todo o Brasil. E esse dispositivo, ele está no artigo 136 da Constituição. Ou seja, hoje você só teria direito de fazer carreata caso o presidente Jair Bolsonaro tirasse o Brasil do estado de calamidade pública que ele pediu para o Congresso Nacional e se o governador Marcos Rocha revogar o decreto dele. Até lá, nós estamos num decreto de calamidade e as carreatas e uniões estão proibidas. Então, quando há uma carreata, você está hoje afrontando as decisões presidenciais, afrontando o texto constitucional e por isso o Ministério Público ele quer inclusive a identificação destas pessoas. O Ministério Público de Rondônia ajuizou no início da tarde de segunda-feira uma ação civil pública para que o governo estadual não permita qualquer forma de aglomeração, carreatas ou atos de concentração de pessoas, com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus. A ação pede que a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania adote todas as medidas e promova o diálogo com entidades representativas do comércio para conscientizar e alertar sobre os riscos de eventuais carreatas. Na mesma ação, o Ministério Público quer do governo que a polícia trabalhe identificando quem já organizou ou quem está organizando essas carreatas, porque hoje elas estão proibidas por um decreto governamental embasado no estado de calamidade pública do presidente Jair Bolsonaro, que está respaldado pelo artigo 136 da Constituição da República. Já o secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, deu prazo para você que é servidor da área de saúde e que está em outros órgãos, retorne dentro de 48 horas para a sua unidade de origem. A medida visa fortalecer o combate no enfrentamento ao coronavírus. Pessoal, uma notícia boa aqui no final. Quero trazer aqui para vocês o seguinte: uma idosa se curou de 97 anos. É bom lembrar que o coronavírus não vai matar todo mundo, graças a Deus. O problema é o alto índice de contágio, a facilidade com que o vírus se propaga. Mas a maioria das pessoas vão se curar e isso é uma notícia muito boa. Olha, idosa de 97 anos tem alta no Recife após se curar do coronavírus. Notícia que eu peguei no site R7. Mãe e filha estão de volta ao lar no Recife. A idosa de 97 anos, mãe da paciente de 66, que foi um dos primeiros casos confirmados de Covid-19 em Pernambuco, apresentou cura clínica da doença, segundo o boletim da Secretaria de Saúde, divulgado hoje, terça-feira. Moradora do Recife, ela é a 14ª infectada pelo novo Covid-19 a se recuperar da doença, ou seja, lá já tem 14 pessoas, tem no Brasil inteiro pessoas que estão se curando, mas em se tratando de uma senhora de 97 anos, que está no grupo de risco, mãe de uma outra de 66, que também estava com Covid, é uma notícia boa. Eu quero lembrar mais uma vez, agradecer a você que está se inscrevendo no nosso canal e lembrar que eu tenho
também Instagram, está aqui Edivaldo Gomes, Edivaldo Gomes RO2. Muito obrigado pelo seu carinho.